Tarde, professora Ana Valesca, né, Obrigada, boa representando o tarde. curso de Serviço Boa Social, na verdade tarde. representando vários cursos, né, da nossa instituição, mas especialmente hoje o curso É de Serviço verdade. Social, né, em nome de professora Ana Valesca, em nome da extensão, a gente agradece a presença de todos, né, temos vários alunos, temos vários colaboradores aqui do UNRN, e dizer que a gente está mais um dia do WebUni, né, hoje com a discussão sobre a dinâmica do serviço social, né, frente a esse momento de pandemia, e informar todos os presentes, né, essa atividade ela está sendo gravada, ela vai ser gerada conteúdo para o YouTube da nossa instituição. A gente pede também para que vocês possam estar atentos ao chat, né, a extensão vai estar dando todo o suporte para o credenciamento online, então estejam atentos a isso, para que a gente possa estar depois certificando os presentes, e ao final desse momento a gente disponibiliza também um questionário de satisfação para que vocês possam estar respondendo, dando um feedback para a gente e sugestões de novos temas para esse momento. A gente agradece mais uma vez, professora Ana Valesca, pelo convite, pela disponibilidade, e é com você. Oi, professor, muito obrigada pelo convite, viu, pela consideração, agradecer, dizer como é que vai ser a estrutura da conversa, tá certo? Eu vou falar durante uns 40, 45 minutos e vocês anotem aí no papel as dúvidas ou a pergunta, né? E aí, quando faltar 15 minutos para acabar, aí a gente vai abrir para responder as perguntas, tá certo? Então fica melhor, porque como eu tenho muita coisa para dizer, pode ser que eu me atrapalhe, tá certo? Para vocês. Então eu vou começar. O tema que eu vou falar com vocês é o desafio do serviço social frente a essa pandemia do novo coronavírus, né? E vocês sabem que o serviço social, ele não discute nada sem fundamentar. A gente sempre, quando vai falar qualquer coisa, a gente vai um pouco para a história, para a questão social, política, ninguém fala nada sem fundamentar. Então, eu trabalhei aqui uma fundamentação com vocês e vou começar fazendo a fundamentação sobre a questão da saúde, tá certo? Bom, atualmente as autoridades do mundo todo têm sido desafiadas a gerenciar essa nova pandemia, né? Mas isso é muito complicado, porque isso, por exemplo, para mandar as pessoas ficarem em casa, para fechar comércio, acaba recorrendo essas autoridades, muitas vezes, a medidas autoritárias, né? E medidas autoritárias na saúde são coisas bastante comuns. Aqui a gente teve a revolta da vacina, no mundo todo a gente já teve muitas medidas autoritárias. Então, eu, quando comecei a pensar nisso, pensei, para trabalhar essa pandemia, é preciso mobilização social, é preciso que haja informação, que haja convencimento, que haja educação da população e não autoritarismo, né? Porque medidas autoritárias historicamente se mostraram ineficientes e um tiro no pé. As pessoas tendem até, inclusive, querer fazer o contrário, só para mostrar que não são mandadas, né? Que não são determinadas. Existiu, no início do século XX, uma doutrina chamada eugenia. A eugenia era um discurso pseudocientífico, apoiado nas ideias da evolução da espécie, de Darwin, mas o que é que a eugenia pregava, né? A eugenia pregava basicamente que as raças se aprimorassem, não se misturando, né? Então, era o aprimoramento dos descendentes de uma raça via casamento. Então, o casamento ele teria que não ter nenhuma mistura étnica, né? E também evitar que pessoas doentes procriassem pessoas deficientes mentais, pessoas com doenças crônicas, para que não passasse para os descendentes aquelas doenças, né? Então, parece hoje um absurdo a gente falando isso, mas a eugenia, inclusive, ela começou antes da Segunda Guerra Mundial.
A eugenia, ela começou final do século XIX para início do XX, né? E começou via cientistas, né? Alguns cientistas. Então, a eugenia era um discurso pseudocientífico de base racial e natureza conservadora. E na degeneração moral de algumas raças, a principal causa do adoecimento. Sendo assim, preconizava a não mistura de raças, para fim de uma limpeza étnica. Então, vocês não sabem aquelas questões de dizer assim, não, é porque o índio ele é preguiçoso, ele bebe muito, né? Então, a degeneração moral é promíscuo, né? Então, a evitar que a degeneração moral de certas raças se perpetuasse. Né? Bom, o modelo, né, eugenista, ele se baseava na ideia de aperfeiçoamento genético da sociedade, né? E ou ele se dava, ele tem duas nomenclaturas, ele tem a eugenia positiva, que a eugenia positiva, ela era apenas uma forma de selecionar os casamentos. Na hora de casar, você fazia uma seleção, se a noiva ou o noivo eram saudáveis, se tinham doenças, né, se eram da mesma raça. Inclusive, nos Estados Unidos, você precisava de um documento para poder casar, atestando que eram pessoas da mesma raça. Né? E, além da questão da eugenia positiva, existe a eugenia negativa. A eugenia negativa, ela já não é um estímulo à boa reprodução, como a positiva. Né? Ela é uma limitação, uma repressão às consideradas mais práticas reprodutivas. Então, isso existia desde a Antiga Grécia, gente. Quem assistiu, se vocês por acaso viram aquele filme 300, né, aparece em Esparta, acho que a primeira cena do filme, eles pegando um bebê pelo pé e jogando assim numa pilha, né, de bebês. Os bebês que eram fraquinhos, magrinhos, que nasceu com alguma deficiência, eram descartados, né? E outra coisa, uma mulher, para ser uma boa esposa, ela tem que ser forte, gorda, saudável. Isso daria um bom atributo para ser uma boa mãe. Então, havia uma prática assim, já desde Esparta. Só que isso não era uma política de Estado, tá certo? Então, no final do século XIX, existia um cara chamado Francis Galton, que ele, apoiado nas ideias de Malthus, Thomas Malthus e de Lamarck, né, ele achava que era possível melhorar a compreensão física e mental da sociedade por meio do controle reprodutivo dos indivíduos. Então, os indivíduos iam poder se reproduzir e, com isso, com pessoas de maior nível intelectual, de melhor porte físico, gerar descendentes mais fortes, mais saudáveis. E aí, Galton, ele vai criar a eugenia, né? E ele vai se basear na ideia de que a sociedade buscar a utopia da sociedade perfeitamente sadia. Né? A sociedade perfeitamente sadia. E aí, muitas políticas de saúde, depois, no século XX, foram surgindo baseadas nessa ideia de Galton, tá certo? E elas seguiram sempre um caminho violento de proibições, esterilizações em massa, isolamento social, como eles faziam com o pessoal que tinha hanseníase, por exemplo, que ia para aquelas colônias se isolar, né? Doentes mentais que eram isolados. Então, as políticas de isolamento, de prisão, inclusive, né? De prisão. Aí veio o controle de imigração, controle de mestiçagem, por meio de proibição, né? De imposição. Então, eram políticas extremamente violentas, mas que diziam que visavam o melhoramento genético da população. Pois bem, depois do nazismo, depois que foi revelado ao mundo os absurdos que Hitler fez nos campos de concentração,
né, usando o mesmo discurso de melhoria da raça e tal, de raças degeneradas e raças mais evoluídas, né? Hoje em dia é muito difícil alguém propor práticas de eugenia negativa, né? Porque choca a opinião pública. Você dizer, olha, certas raças são degeneradas, vamos esterilizar os índios, é muito complicado, né? Porém, hoje, a eugenia negativa, ela está se travestindo de um outro discurso. Não via descendente, mas a eugenia negativa está se travestindo num discurso da chamada necropolítica. O que é a necropolítica? Vamos lá. Né? A mesma lógica da seleção natural vai se manifestar na necropolítica, que é um conceito de um professor universitário de Camarões, né? Do país de Camarões. O nome desse professor é Achille Mbembe, né? Em 2003, ele desenvolveu esse conceito mais voltado para a discussão da segurança pública, em que ele dizia que o Estado não podia decidir quem vai viver e quem vai morrer. Não cabe ao Estado decidir quem vai viver, mas ele acaba decidindo, né? E para ele, quando você nega a humanidade a outra pessoa, você abriu uma porteira para todo tipo de violência, seja agressão física, seja inclusive o assassinato. Quando você diz que existem pessoas que não são humanas, que não merecem tratamento humano, que não são seres humanos iguais, então você está permitindo que qualquer coisa aconteça com ela. E a necropolítica é isso, ela vai dizer que existem pessoas que merecem viver e pessoas que dão muito gasto, são trabalhosas, são pessoas que nocivas à sociedade, que era melhor eliminar. Só que existem várias maneiras do Estado eliminar. O Estado pode eliminar a pessoa mandando atirar na pessoa, né, atirando, e o Estado pode deixar morrer. O Estado pode deixar a língua, permitir que essas pessoas morram, e aí ele vai limpando a sociedade. Por que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver com o Covid, né? Com a Covid. Veja bem, muito usado, né, esse conceito, mas não é à toa que no Brasil hoje o Ministério da Saúde ele está na mão de militares, porque a questão social está voltando a ser uma questão de segurança, né? Está voltando a ser uma questão de polícia. Então, o que é que acontece? As políticas de saúde estão se tornando políticas autoritárias, políticas eugenistas. Como eu estou dizendo, não pega bem você chegar e dizer assim, vamos pegar as pessoas com deficiência, vamos pegar os idosos e vamos isolar, vamos metralhar, não pega bem. Então, o que é que acontece no Brasil hoje? Você tem práticas de eugenia negativa disfarçada de necropolítica na seguinte frase. Quando, por exemplo, né, o presidente da República diz vai ter algumas mortes, mas tudo bem, são só idosos, pessoas com doenças, com comorbidades, um dia todo mundo vai morrer. O que é que eu posso fazer? Eu sou coveiro. Né? Então, esse tipo de frase, né? Paciência, todo mundo vai morrer um dia. Né? Mostra que idosos e pessoas com doenças crônicas, né, além dos trabalhadores de serviços essenciais, eles são cidadãos de segunda categoria, eles poderão vir a morrer, e tudo bem, A sociedade, importante é a economia seguir, a sociedade, quer dizer, eles não têm uma humanidade valorizada, tá certo? Então, o que é que a necropolítica tem de igual com a eugenia negativa, né? A subalternização de grupos humanos, que são menos dignos de viver, a violência como método de aplicação, tanto a necropolítica quanto a eugenia são violentos nos seus métodos, né?
a desconsideração pelos direitos humanos e a dignidade universal, né? O papel do Estado de negligenciar os cuidados com o seu cidadão, tanto a eugenia via isso, quanto a necropolítica, né? Porque para a eugenia, o melhoramento genético era uma coisa que os indivíduos tinham que fazer pela nação. E não era a nação que tinha que fazer pelos indivíduos, eram os indivíduos que tinham que fazer pela nação, né? E uma coisa bem interessante, a eleição de inimigos, que sejam indivíduos ou grupos. Então, por exemplo, o inimigo do Brasil é o indígena. O inimigo do Brasil é o afrodescendente, porque ele é analfabeto, ele é preguiçoso, ele traz as doenças todas, a malária. Então, ele não é produtivo, ele é um encosto, ele é um peso para a nação carregar. Então, a ideia de que você tem inimigos que devem combater, e hoje a gente não tem mais esse discurso. Tem, né, do indígena e do africano, a gente tem outros inimigos. Então, está sempre se criando inimigos e lutando contra esses inimigos. Isso é outra característica da necropolítica e da eugenia negativa, né? Bom, em suma, no primeiro caso, a gente tem que eliminar os indesejados via não nascimento. Não nascimento, então, não procriar, não nascer descendente daquele grupo, né? E no segundo caso da necropolítica, você tem a eliminação como política do Estado mesmo, sabe? Como política de segurança pública, como política de saúde, né? Então, na verdade, o termo necropolítica vem do conceito de Michel Foucault, que é o conceito de biopolítica, tá certo? Esse conceito que Foucault deixou, ele vai dizer que o Estado moderno ele passa a gerir a vida não mais de indivíduos, mas de grupos em massa de indivíduos, né? Mas esse conceito de biopolítica em Foucault, ele é apropriado à biopolítica por mas não deve colocar assim, que o Estado agora está matando. Ele não está mais gerenciando a vida, ele está eliminando mesmo, né? Então, é uma coisa mais agressiva, né? E é aquela coisa do fazer viver ou deixar morrer. O Estado tanto pode fazer viver um grupo, quanto deixar morrer aquele grupo. Pronto, eu vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Quando o presidente do Brasil defendeu que houvesse exploração de minério em reserva indígena, né? Foi perguntado a ele, e ele falou que o índio já estava usando calça jeans, já estava civilizado, ele tem que trabalhar, né? E ele sabe que a exploração do minério vai trazer muita doença e muito desequilíbrio ambiental, que eles vão morrer. O indígena em contato com a mineração, ele vai morrer, né? E, assim, ele vai morrer, mas o Estado não matou ninguém, não deu um tiro, mas ele deixou morrer. Né? Então, assim, existem maneiras de se matar e você não precisa puxar o gatilho para matar a pessoa. Né? E aí, eu estou falando todas essas questões sobre necropolítica para chegar nos dias de hoje, tá certo? Então, na verdade, o termo é uma aberração, porque esse Estado seria para gerir a vida, para promover a vida e não a morte, né? Para a proteção da vida dos indivíduos. Essa é a função do Estado, a função saudável do Estado, não a função doentia, patológica do Estado, né? Na atual fase do mundo, a gente tem a conjugação de duas coisas que são muito nocivas, que é o modelo econômico neoliberal de Estado mínimo e um discurso conservador na política, né? Então, essa junção faz com que o discurso de morrer se torne banal, porque politicamente quem vai morrer é um inimigo meu, eu não estou nem aí, né? Ou é alguém que já não é útil. E do ponto de vista econômico, é bom para a economia que morra a gente também, quem a previdência, a população. Então, assim,
O discurso de ódio, né, está dentro da agenda pública, né? Não está mais nem por fora. O discurso do ódio hoje ele faz parte da agenda pública. E você tem uma seleção, né, nessa agenda, né, a ideia de que vai ter uma seleção natural. E quem não tiver defesa, todo mundo vai pegar a Covid, o coronavírus, aliás, e uns vão desenvolver, outros não, e os mais fortes não vão e vão sobreviver, e os mais fracos vão morrer. E é isso mesmo, porque todo mundo vai morrer um dia, né? Não tem problema não. Né? Que, se são os mais pobres, que comem mal, se são os mais velhos, se são os que já têm alguma doença, é até melhor, porque aí, olha só, já tem alguma doença, não vai dar gasto no SUS, né? Tá aposentado, velhinho, vai dar gasto para a Previdência. Né? Pobre, come mal, não sei o que, então morrendo um bocado de pobre, já alivia, porque o problema do pobre tem filho demais. Né? Então, esse discurso de você eliminar parte da população, né? Não eliminar, deixar morrer parte da população como solução, né? É um discurso da necropolítica que nós vemos hoje, não só no Brasil, mas em algumas partes do mundo, nos Estados Unidos também. Né? Então, porém, como eu disse, todos nós sabemos que o Estado existe para promover a vida, né? Sem ter o direito de negligenciar a vida e nem banalizar a morte. Aí é que entra o serviço social. Né? Tentei ser rápida nessa introdução do conceito de necropolítica, porque eu queria entrar na questão, conceituar, para entrar no serviço social. O serviço social defende a vida. E a vida é o direito fundamental de todos, não é a vida dos jovens, a vida dos saudáveis, a vida do... Não, a vida de todo mundo. A vida do trans, a vida do desempregado, da pessoa em situação de rua, a vida do deficiente, a vida do idoso, a vida do hétero, todos, a vida de todos. É um curso que protege a vida, é o curso de serviço social. Né? Nós não podemos aceitar a necropolítica. Pode ser de A, de B, eu não estou entrando aqui em questão, assim, de governo, eu estou falando de questão de Estado, que é maior que a questão do governo, é a questão de Estado. Nós não podemos aceitar um Estado que trabalhe com política de morte em massa como solução, tá certo? Então, para fazer o Estado cumprir o seu dever sociopolítico de gerador de vida e não de morte, que o fazer profissional se insere em sua dimensão ético-política. Ó, vocês que foram minhas alunas, vocês sabem que, segundo o último Código de Ética do Serviço Social, né, 93, o nosso fazer ético-político, ele tem na democracia um valor central, né? E essa democracia, quando a gente fala, não é só votar, não. É socializar a participação, socializar a riqueza. Então, a gente... E socializar a vida, gente. Socializar a vida, que é coisa mais absurda do que você não está lutando mais por salário, não está lutando por participação, você está lutando pelo direito de ficar vivo e de outras pessoas ficarem vivas. É muito absurdo, assim, é muito retrocesso, né, que político de alguns anos. Então, assim, nós temos um compromisso ético-político de lutar pela vida e pela democracia. Combater a necropolítica, combater a eugenia negativa, que hoje se traveste de discurso necropolítico, né? E dentro dessa questão do nosso código de ética, vocês também viram, né? E até com Faleiro, se eu não me engano, que a gente tem essas duas dimensões. A gente tem a dimensão ético-política e o fazer cotidiano dentro das instituições. Então, os valores nesse fazer, eu vou falar um pouquinho da dimensão ético-política e depois eu vou finalizar afunilando, indo para o fazer mais cotidiano, dia a dia, né, das instituições, dentro dessa questão do Covid, do coronavírus, tá certo?
Então, além da democracia, ou junto com o conceito de democracia, o nosso projeto ético-político defende a ideia de emancipação sociopolítica, né? De autonomia. Então, por que a gente não pode compactuar com medidas autoritárias? Mesmo o fique em casa, tem que ser um fique em casa, assim, fique em casa consciente, fique em casa responsável, fique em casa porque você pode ficar em casa, porque você quer ficar em casa. Não é um fique em casa ou leve bala. Não pode ser imposto. Nada pode ser imposto. Então, a autonomia do indivíduo tem que ser respeitada. Né? Até porque a gente sabe o seguinte, que quem pode está em casa. Quem não pode é que está no sinal vendendo bala, se expondo. Né? Então, a gente tem que ter mais tranquilidade com relação a isso. Outro valor importante do nosso código de ética é a questão da diversidade. Como é que a gente vai dizer, não, mas só vai morrer quem tem comorbidade, o pessoal que tem alguma má formação, que já é cadeirante, renal crônico, esse pessoal assim, diabético, idoso. Né? Então, assim, ok, mas é a diversidade. Né? Essas pessoas, como cidadãos, eles têm todos os direitos garantidos. E como eu volto, o direito à vida é o direito 01, para imitar o presidente 01. Né? Então, assim, a ideia de que esses valores, diversidade, participação, pluralismo, democracia, emancipação, eles têm o que o nosso código, o que alguns intérpretes vão falar, desvalores. O que seriam desvalores? O contrário, o que a gente não deve fazer em nossas práticas profissionais. Nós não devemos ter práticas autoritárias, tá certo? Porque é muito complicado, gente. Olha, tá todo mundo muito estressado, tá certo? Então, de repente, eu vou dar um exemplo assim. Você está trabalhando num hospital e chega uma pessoa sem máscara. Aí você disse, senhor, por favor, bote a máscara. Ah, não vou botar, não sei o quê. Aí já vem a polícia, bate. É um estresse. Então, a gente tem que evitar. A gente tem que trabalhar com orientação, né? Com a parte socioeducativa. Evitar ao máximo medidas autoritárias. Pode avisar, olha, como é uma lei, se o senhor não tiver de máscara aqui, aí as consequências o senhor vai ter que assumir, porque com certeza vai vir um segurança, vai lhe tirar, né? Então, o senhor se protege todo mundo se tiver de máscara. Então, é orientar, né? Evitar práticas autoritárias. Outra, preconceito, né? Ah, que tem preconceito. Preconceito com o chinês. O pessoal não estava chamando o coronavírus de vírus chinês? Né? E tinha grupos de chineses que estavam dizendo que estavam sofrendo bullying, né? As pessoas estavam com medo de chegar perto. Então, assim, nenhum tipo de xenofobia, nenhum tipo de preconceito. Agora, o Brasil é que está sofrendo preconceito por outros países. Tem países da América do Sul, da América Latina, que não estão querendo mais turistas brasileiros, né? Oi, Bel. Minha filha, eu tô no meio da live, viu? Tá? Você liga mais tarde? Oi. Pronto, gente. Voltou? Tudo bem? Tudo ok, professora. Tudo ok? Desculpa, viu? Houve um probleminha aqui de comunicação, mas continuando, né? Então, o preconceito a gente tem que combater, a dominação, tá certo? A exploração e a discriminação, né?
Então, são coisas que o nosso código chama de desvalores. Então, qualquer política que a gente vai implantar, qualquer que seja o fazer sócio-institucional, vai ter que ser uma política implantada sem essas características, sem discriminar, sem explorar, sem tutelar, tá certo? Então, a gente vai seguir aqui. Depois desses valores todos ético-políticos que tem que estar norteando o nosso fazer profissional, a gente vai para a parte da prática. Então, existe, a gente viu, duas dimensões da profissão. A ético-política, né, e a cotidiana, no meio das instituições. Nos espaços socio-institucionais, o profissional ele vai ter que lidar com as políticas da instituição. Então, se ele está no posto de saúde, se ele está no hospital privado, se ele está no hospital público, né? Ele vai ter que lidar com os objetivos daquela instituição. E aí, ele vai ter que, agora, ele vai atuar viabilizando os direitos sociais por meio da implantação de políticas públicas, políticas e programas institucionais. Mas o nosso código também fala o seguinte, que não, a finalidade última do nosso fazer profissional não é implantar políticas. É engraçado isso. A finalidade última na nossa ação profissional não é apenas implantar políticas e programas institucionais. A finalidade última da nossa ação profissional é mediar os direitos, fazer que esses direitos cresçam, né? Então, ele vai dizer, além de não ser a finalidade última, a postura a ser adotada nessas atividades deve ser uma postura sempre a favor da equidade, da democracia, da ampliação dos direitos, da universalidade, da justiça social, né? E aí nós vamos sempre estar como se fosse assim, forçando a porta, a gente vai estar sempre forçando para que haja ampliação do acesso. Todas as políticas, elas são seletivas, né? E a gente sempre atua tentando ampliar essa seletividade. Então, seguindo aqui, gente, defender os direitos humanos via ampliação da cidadania não é uma tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje. Você fala em direitos humanos, só falta apanhar. Né? E o principal direito humano é o direito à vida. Quando a gente chega e tem autoridade dizendo, não, vai morrer, mas é isso mesmo, eu não sou coveiro, todo mundo morre um dia. Não pode, gente. A gente tem que lembrar que o direito à vida é um direito humano fundamental e que ele só é viabilizado pela ampliação da cidadania. Porque como é que se vive? A gente só vive se a gente tiver uma casa, a gente só vive se a gente tiver o que comer, a gente só vive se a gente tiver roupa, remédio. Senão a gente não vive, né? Morre. Então, assim, para viver, é preciso que haja os direitos de cidadania fundamentais. Tá certo? Então, o direito à vida é um direito que prescinde, a palavra precisa de cidadania. Tá? Então, hoje em dia, não é uma tarefa fácil defender a vida, nem defender a cidadania, nem a ampliação dessa cidadania, principalmente nesse contexto neoliberal e protofascista. Tá? Beleza. Então, num contexto neoliberal e protofascista, o que é que o neoliberalismo diz? Cada um que se esforce para conseguir se conseguir um bom salário, se conseguir um bom emprego, mérito seu, se não, problema seu. Porque esse negócio de mimimi, de ficar pedindo ajuda, eu sou mais fraco, não, isso aí tem que se esforçar e os mais fortes vencem, né? Então, esse discurso neoliberal, ele vai se apresentar contra a ideia de equidade. E equidade vai dizer justamente o seguinte, quem está embaixo não tem igual condição de competir com quem está em cima. Vamos pegar o Enem, né? Como é que um garoto que não tem tipo, acesso à internet, ele tem até o telefone, mas ele tem que botar crédito, né? E vídeo, acaba os créditos, né, menina, do telefone. Aí como é que um garoto do interior, com um computador de baixa qualidade, com pouco acesso à internet, vai assistir aula à distância e vai competir com um menino de apartamento, que tem Wi-Fi em casa, que tem
um computador de última geração. Né? Então, assim, é uma competição desleal. Então, a equidade vem tentando ajudar quem está embaixo, quem está em piores condições, dar um empurrão para que ele possa ficar em mesmas condições de competição dos outros. Não é eliminar a competição, é empurrar um pouquinho para que ele possa competir, digamos, com menos injustiça, né? Que possa haver menos injustiça. Então, gente, voltando aqui para essa questão, né? O Estado hoje está sendo reduzido no campo social, né? E se assenta num discurso de ódio às minorias sociais. Isso bate de frente com o nosso projeto ético-político, que é da diversidade, da ampliação dos direitos, da universalização, bate de frente. Né? Enfim, com este olhar que o serviço social na saúde deve atuar, melhorando o acesso aos serviços de saúde, melhorando as condições de realização dos serviços, articulando o pós-serviço, tá certo? Em níveis de menor complexidade, facilitando o acesso ao tratamento, né? Viabilizando também que o profissional de saúde esteja em boas condições. Lembra, vocês estudaram bom, sobre essa questão da população em situação de rua, né, que estavam colocando aqui, uma das ações de serviço social na saúde é o consultório na rua, né? E o que é isso? É tentar identificar. Eu não quero entrar agora, mas acabei que vou entrando, né? Que existe a rede de referência. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa tiver... Não é todo o BS que está recebendo suspeita de Covid, tá? Isso aí eu vou falar um pouquinho. Mas o consultório na rua, ele tenta identificar as pessoas em situação de rua que estão com alguns sintomas e encaminhar, né? Agora, você percebe bem que são pessoas que não têm um álcool gel, não têm uma máscara, não tem... Aí fica aquela campanha, fique em casa, fique em casa. Que casa? Que casa? Então, assim, é isso que eu digo, as políticas existem, não é que sejam ruins, mas aí a gente é uma espécie de filtro, passa pela assistente social e a gente faz, não, peraí, isso aí, esse discursinho, fazer igual aquela gíria que diz assim, o papinho é um, a conversinha é outra, né? Então, assim, claro que se você faz um atendimento, sei lá, nas clínicas do UNE, para uma população que mesmo pauperizada, mas tem onde morar, é uma coisa. Você está fazendo atendimento para a pessoa em situação de rua, é outra. Vamos ver no que é que dá para salvar. Então, a questão dos chuveiros, dos banheiros, é interessante, né? Os albergues, a reativação dos albergues. Né? Mas, olha, só o fato da pessoa estar desnutrida, ela já fica mais exposta a que a doença seja mais agravada nela. Né? Por isso que eu digo, adoecer não é uma questão fisiológica, é uma questão social, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Essa questão do olhar, né? O serviço social, ele deve atuar na saúde nesse sentido. Então, melhorar o acesso ao serviço de saúde. O que é melhorar o acesso? É conseguir que a pessoa chegue, marque, vá, tem um carro para levar, tem um médico. Conseguir que ela chegue já é uma luta. Aí ela chegou, foi atendida, beleza. Aí tem o tratamento. Aí ela tem que fazer um exame. Onde é que ela vai fazer esse exame? Dormir. Ela é do interior. Onde é que ela vai ficar? Não conhece nada aqui. Né? Vai marcar daqui a 2 meses, 3 meses. Então, como é que a gente agiliza esse exame? A gente não é regulação, existe o setor de regulação. Mas a gente vai, até pela situação da pandemia, ser uma situação emergencial, a gente tem que ter uma preferência desse paciente. Principalmente com a tomografia, uma coisa assim. Aí depois, exame, tá doente, tá. Aí, medicação e fica em casa, beleza. Que casa? Eu moro numa casa com 10 pessoas. Eu moro com neto, com nora, com filho. Eu vou mandar uma pessoa com Covid para uma casa com 10 pessoas para pegar todo mundo lá. Uma casa com vão só, todo mundo dormindo junto, uma beleza, sem janela. Aí eu vou mandar essa pessoa contaminada para casa, porque fica em casa. Né? Então, é isso que tem que ser pensado. Senhora, como é aí a visita domiciliar ajuda? Né? Porque
A senhora, como é que é a habitação? Então, fica internada, qualquer coisa fica internada. É melhor ficar internado que ir para casa. Porque existe o protocolo, mas esse protocolo é o protocolo médico. O protocolo médico só fica internado quem tiver com falta de ar. Quem não tiver com falta de ar, vai para casa. Mas a nossa função, e aí as meninas que trabalham no sócio jurídico sabem, é sempre procurar ver que tem a lei, a letra fria da lei, e existe a realidade. E a lei e a realidade, às vezes, elas não, né, se ligam muito. Então, assim, a gente tem que pegar, sentar, conversar com o médico, dizer, olha, essa senhora, ela não está com falta de ar, mas ela mora com 10 pessoas. Ou a gente arruma um canto para ela ficar, ou ela vai ficar pelo menos 24 horas aqui até melhorar, né? Então, assim, você tem que ver as condições de pós-diagnóstico, tratamento, né? Que é aí, nesse pós-diagnóstico, uma coisa importante é a articulação com os serviços de menor complexidade. Que são isso? Pô, ela saiu de um hospital, vai voltar para casa, beleza. Aí tem a UBS do bairro dela, né? Então, comunicar a unidade de saúde, aos enfermeiros, aos agentes para irem lá, né? Para ver como são as condições sanitárias da casa dela. Então, você tem que articular, a pessoa teve alta, não é assim, tchau, vai embora. Não, ela teve alta, foi para casa e o tratamento vai continuar em casa. Né? Então, articular esses níveis é aquela característica da integralidade da saúde. A gente, é um papel da gente, é tipo uma agulha, a gente costura os serviços, né? A gente tem que construir uma rede. Quem faz essa rede somos nós, as políticas são os fios da rede, as políticas, né? E a gente que fica tecendo essa rede, tentando pôr em contato as pessoas, né? Pois bem, então, além disso, aí vem a questão dos profissionais de saúde, porque eu estava pensando aqui, nosso papel como assistente social na saúde não é só atendimento do usuário, e os profissionais, né? E tem uns que estão assim, sem ir nem em casa. Tem uns que falam, olha, para não contaminar minha família, eu durmo por aqui pelo hospital, fico por aqui, vou para um hotelzinho quando eu estou cansado, mas não vou em casa não, porque posso contaminar e tudo. Então, assim, como é que está a cabeça desses profissionais? Eu li uma matéria dizendo que em Portugal o pessoal sentava no chão e chorava. Os enfermeiros sentavam, chorava assim, de cansado e de desanimado também de ver gente morrendo, morrendo, morrendo. Eles sentavam no chão e choravam, né? Eles se contaminando direto, né? Eles pegando. Então, assim, com medo, às vezes o profissional é tão valente que ele nem tem medo pela vida dele, ele tem medo de levar para a família, para os filhos, né? Então, assim, como é que está o emocional desse profissional? Então, assim, lutar pela qualidade de vida do profissional da saúde, pela ampliação das escalas de plantão, por contratação, por adicional de salubridade, por equipamento de proteção, por treinamento. Porque, olha, eu estava vendo um vídeo sobre treinamento e o EPI não é fácil tirar, tem que saber. Porque é assim, eu vou explicar. É uma roupa de TNT, aí tem uma luva. A luva prende a roupa dentro, certo? Quando a pessoa vai tirar aquele jaleco, a contaminação estava acontecendo muito na retirada da roupa, né? Então, como é que tem que fazer? Tem que puxar aqui assim, e tirando o jaleco, e tirar com luva e tudo, como se fosse uma pele de uma cobra. Tira com luva e tudo. Pega aquela roupa pelo avesso, faz uma bolinha, só toca na roupa, na parte interna da roupa, não pode tocar na parte externa. Né? Aí no que tirou, que ficou pelo avesso, aí pega, faz uma bolinha e coloca num lixo específico, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, um armário para deixar o sapato que usou no hospital, deixar lá, não levar para casa, né? Um local limpo, agradável para tomar um banho, para deixar a roupa, ou para lavar a roupa lá no hospital e nem levar para casa para lavar, lavar por lá pelo hospital mesmo. Então, são coisas que têm que ser pensadas, claro, em conjunto, assistente social e profissionais. A gente não está falando só de médico, não, e pessoal da limpeza, que pega aquele lixo, com secreção, com tudo. Né? Então, assim, conversar com o pessoal e ver, né, que
tem que ter qualidade de vida no trabalho para poder ter qualidade no serviço prestado, né? Então, isso faz parte, como vocês disseram, da humanização do SUS, né? Então, assim, esse é o papel do serviço social diante dessa epidemia, né? Diante dessa... Não é um papel diferente do que ele já fazia, é só um papel mais urgente, tá certo? Então, como a profissão atua sobre as diferentes expressões da questão social, nós atuamos em cima das expressões da questão social em diversos espaços, né? O hospital, na saúde, no posto, nós vamos atuar sobre a questão social também, tá certo? Então, a diferença é que, assim, enquanto a saúde ela é pensada pela maioria dos profissionais como uma questão individual, do indivíduo estar saudável, do indivíduo estar doente, né? Nós não vemos a saúde como sendo uma questão individual, de autocuidado, de escolha pessoal. Nós vemos a saúde como uma questão social. E o processo de saúde e doença, ele é mediado pelos determinantes sociais da saúde. Então, o que são os determinantes sociais da saúde? É a rede de apoio que ele vive, né? Os grupos sociais, o grau de instrução dele, as condições de moradia, de trabalho, a escolaridade, eu já falei, né? A violência, se ele está submetido ou não à violência, ao desemprego, à drogadição. Então, acesso a outras políticas, né? Se ele tem acesso ao lazer, se ele tem acesso à educação. Então, esses determinantes sociais que influenciam o processo de saúde e doença. Né? Para nós, do serviço social, não é uma questão individual, tá? Então, assim, o que acontece? Para encerrar, né? Essas questões pré-existem a pandemia. Só que na pandemia, ela expôs. O que é que a pandemia fez? A pandemia fez igual aquela história do menininho do rei tá nu, que ele disse, mãe, o rei tá nu. Todo mundo estava fingindo que ele estava de roupa, né? E o menino foi o único que disse. Então, a pandemia vai colocar claramente uma coisa que há muito já existia, né? Como ele, fique em casa. Beleza. Quem é que pode ficar em casa? Se eu trabalho na padaria, se eu trabalho no supermercado, se eu trabalho na farmácia, eu sou ambulante, né? Quando chegar no supermercado, passe álcool gel nas mãos, higienize toda a feira, passe álcool no saco, não sei. Que danado faz feira? Quem tem álcool para passar em toda... Deixa o sapato do lado de fora. Tem casa, vocês sabem, tem moradia que se eu deixar o sapato lá de fora, vão roubar meu sapato, né? Evite aglomeração. Tem habitação que são 8, 10 pessoas, não vão só, sem janela, né? São coisas assim que agora, foi até uma aluna que colocou isso na aula passada. Professora, é engraçado que a contaminação é igual, né? Agora está morrendo mais negros. Por quê? Porque, né, os negros vivem em condições sociais piores. Então, a mortalidade, você pode depois, no futuro, tirar uma estatística aí e pega o perfil demográfico dessa população que morreu de Covid-19 e vocês vão ver a renda, a escolaridade, vocês vão ver se quem morre é rico ou é pobre. Né? Então, assim, essa questão do corona, como diz, ela vem só mostrar que o rei está nu, mostrar que a saúde é uma questão social, tá certo? E aí, o serviço social, ele é uma profissão em defesa da vida. Então, a miúde, o que é que a gente faz? O que é que eu falo da miúde assim? A gente pode fazer a democratização das informações, eu até, inclusive, para cumprir o que eu falo, eu fui hoje pesquisar sobre a rede de referência aqui no Rio Grande do Norte, tá? Com umas pessoas conhecidas a mim. Então, por exemplo, a gente tem, não é toda a UBS que está recebendo suspeita de Covid, tá certo? Primeiro, você só pode ir para a UBS se tiver febre, dor no corpo, dor de garganta. Se você já tiver com falta de ar, não é para a UBS que vai, é para a UPA, já vai direto. Não é nem referenciado, não precisa nem passar pelo... Já vai
porque eles têm medo seguinte, a pessoa ir, demorar a chegar, ou então ir contaminar. Então, se a pessoa já está com falta de ar, já vai direto para a UPA. Mas se tiver com febre, com dor no corpo, com dor de garganta, aí vai para a unidade de base de saúde. Essa suspeita de Covid, só quem está recebendo é Santarém e Pajuçara, na Zona Norte. Né? Candelária, na Zona Sul, e Nazaré, na Oeste. Na Zona Oeste. Então, a gente só tem essas UBS que estão recebendo o suspeita de corona. Começou a ter falta de ar? UPA. Porque na UPA você tem mais equipamentos de mais alta complexidade. Né? Não tem UTI em UPA, mas você vai ter um respirador, você vai ter um desfibrilador, né, para dar choque. Então tem. Na UPA, a pessoa, mesmo com falta de ar, mas ela fica lá e tem os critérios clínicos para ela ser encaminhada para o hospital. Então, assim, eu hoje soube que em Natal estava só, hoje de manhã, né? Só tinha 3 leitos de UTI, vaga. Né? Hoje já deve ter preenchido esses 3, né, leitos de UTI. Então, o que acontece? Às vezes eu entendo que um familiar tá, minha mãe está com falta de ar, vai morrer, ela tem que ir para UTI. Mas também não é assim. Existe o critério, e aí eu não ia passar para vocês, mas se vocês quiserem ver, lá no site da Secretaria Estadual de Saúde tem o nível de oxigênio no sangue, que a pessoa tem que estar abaixo de tantos miligramas de oxigênio no sangue para poder ser entubada, para poder ir para a UTI. Né? E tem que ter umas características lá fisiológicas que aí um profissional de saúde médico vai fazer os testes e vai ver, ela já está com característica de ir para a UTI, né? Ou ela ainda tem como resistir aqui na UPA. Né? Então, não é só o querer também, eu entendo a ansiedade da família, mas não é só o querer internar o parente. Tem que ver se ele, inclusive, às vezes, se ele for para a UTI, ir para a UTI não é legal. Ir para a UTI é perigosíssimo, você pode piorar lá. Então, assim, ninguém vai botar ninguém para UTI sem necessidade, tá certo? Então, de UTI, o que é que a gente tem? Se for pediátrica, Maria Alice Fernandes. O Hospital Maria Alice, na entrada ali do Parque dos Coqueiros. Tem 7 leitos de UTI, tá certo? E tem uma ala inteira Covid infantil. Maria Alice. Se for adulto, a gente tem, né, o Hospital Luiz Antônio, né, o Giseuda e o Hospital da Polícia. Né? O Hospital da Polícia, o Giseuda e o Hospital Municipal de Natal. Tá certo? Então, esses são os hospitais de referência. Aí, como é que eu vou saber quando vai? Regulação. Alguém teve alta lá no Hospital da Polícia, manda para lá. É a regulação que manda. Certo? Não é, a gente não escolhe, eu quero ir para o Municipal de Natal. É para onde tem vaga. É para onde tem. E aí, eu fui pesquisar sobre aquele hospital de campanha, que é lá na Via Costeira. O hospital de campanha, ele tem bastante leito lá, e ele já está recebendo. Ele recebe só demanda Covid, ele não recebe, não é demanda aberta. Esses outros hospitais que eu falei para vocês, Gisele, Maria Alice, né, eles não estão recebendo paciente em suas UTIs que não seja Covid, eles estão 100% Covid. O que é que eles fizeram? O Onofre Lopes pegou toda a UTI dele, fez a UTI Covid-free. Então, quem estava internado na UTI desses hospitais, que deu negativo para a Covid, estava lá por outra razão, está sendo levado para o UOL. Tá? E aí o UOL está recebendo todo mundo que não tem o Covid, né, que não tem o coronavírus, e aí está liberando as UTIs desses outros hospitais para ficar só corona. Tá certo? Para ficar só com corona. Então, isso é muito complicado. Não, isso é muito, muito, muito. Porque tem muita complicação. Vou dar um exemplo. Quem tem comorbidade, uma pessoa que está em tratamento de câncer, que se trata na Liga. Aí os hospitais da Liga são as policlínicas.
Aí ela tem Covid, aí ela não pode ir para a liga, ela vai ter que ir, aí ela vai cortar o tratamento dela que ela estava fazendo para ir. Então, uma criança que tem um problema neurológico, né, que faz tratamento no hospede, na pediatria lá do UOL, né, mas o UOL não está recebendo Covid. Uma criança dessa que tem problema neurológico, pega coronavírus, ela não vai poder ficar internada na UTI do hospede, do hospital pediátrico, do UOL, ela vai ter que ir para o Maria Alice. Então, assim, é complicado, mas eu acho que também é uma tentativa de isolar, porque às vezes você vai no hospital com um problema e acaba pegando o outro lá, né? Desenvolvendo outro. Então, assim, é o que está sendo feito, é uma recomendação estadual, né? E a gente tem a esperança agora de receber os respiradores para que aquele hospital de campanha que hoje funciona lá no hotel, ele se torne leitos de UTI. No momento, eles não são leitos de UTI, eles são internar, você fica lá internado para estar monitorando, mas não tem respirador. Está esperando chegar. Né? Aí, então, assim, ele está aberto, está recebendo, mas não tem UTI lá ainda. Porque só é UTI se tiver o respirador artificial. Tá certo? Então, gente, essa estrutura. Sintoma de gripe vai para essas UBS, Santarém, Pajuçara, Candelária e Nazaré. Se falta de ar, já segue para uma UPA. Agravou, ficou com grau de oxigenação muito baixo. Aí é um diagnóstico médico que diz, não é o querer. Não. Né? Outra questão que aí o próprio Conselho já colocou, viu, Fernandinho? O direito à vida e os direitos sociais em geral, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, eles não estão abaixo do interesse econômico. Pelo contrário, eles têm que estar acima do interesse econômico. Se a economia do mundo vai falir, vai parar, o capitalismo vai entrar em colapso, a gente o mundo vai ter que dar um jeito de sobreviver sem essa economia. Com certeza a economia do mundo não vai ser mais a mesma, a gente vai passar por um bom tempo de recessão, mas você tem o direito à vida e a economia, os interesses econômicos. Então, eu me lembro, quem quiser conferir, no site do Conselho Federal, no site do Cefes, tem uma resposta que o Cefes fez na época do governo Dilma, quando começou a crise econômica, e um banqueiro escreveu um artigo para a Folha de São Paulo dizendo que o Bolsa Família era um gasto muito grande para o Estado, era uma irresponsabilidade fiscal, que ia quebrar o país e não era economicamente viável, porque o Conselho emitiu uma nota dizendo o seguinte, que os direitos sociais não eram para ser julgados pelo crivo da economia. Deixe a economia julgar a economia. Né? Parece aquela passagem bíblica do deixe os mortos enterrar seus mortos. Né? Então, deixa a economia julgar a economia. E deixa as assistentes sociais e os profissionais da área social conduzir as políticas sociais. O que não dá é para economista estar se metendo na área social e dizendo, não, isso não é menos. Olha, e principalmente no caso de uma pandemia dessa, que é o direito, como eu estava dizendo, o direito maior de todos, que é o direito à vida. Né? Não, realmente, isso aí que estamos me falando, né? Se uma pessoa chegar, nem que a pessoa minta, sabe? Chegue lá na UPA, tá com falta de ar, tô morrendo, tô com falta de ar. Porque, assim, se chegar lá numa UPA, com todos os sintomas, com febre, com dor no corpo, com tudo, e não tiver com falta de ar, vai tratar a Covid em casa. Porque a ideia é deixar... Não é que ela não esteja doente, né? Eles acreditam que ela esteja com o coronavírus, mas é porque vai que ela não vai desenvolver todos os sintomas e ela tem que deixar o leito para quem precisa mais. É igual a uma situação de guerra, uma situação de guerra. É assim, tipo assim, abrir uma... E isso eu vi não sei se foi no Fantástico,
pessoal lá em Belém, estava abrindo cova coletiva, botando os corpos lá, tudo junto. Porque não ia abrir uma cova para cada corpo, porque não ia dar tempo. Né? Então, assim, é uma situação de quem está bom se levanta, para quem está pior se sentar. Quem está melhor vai para casa, ou quem está menos ruim vai para casa, para quem está... Então, é uma situação assim que você fica escolhendo, né? É desagradável, porque a pessoa diz, eu estou doente, eu vou para casa doente? Eu vou ficar em casa doente? Sim, mas é porque aqui são muito doentes, os mais doentes, os menos doentes ficam em casa. Então, assim, e o medo que a pessoa fica de ir para casa e piorar em casa? Né? É igual uma conhecida minha, que ela entrou em trabalho de parto, chegava lá, aí fazia um toque, aí dizia, não está na hora ainda, aí volta. Aí foi para casa, e arrochou, as contrações arrocharam, ela voltou, fez o toque, aumentou um pouquinho, mas ainda não está bom, volta. A terceira vez que ela foi, ainda não está bom. Eu disse, não, eu não vou embora não, vou ficar aqui, só sai daqui quando esse menino nascer. Não tem problema não, eu fico aqui na sala de espera, eu fico aqui, trouxe uma palavra cruzada, vou ficar aqui. Porque o medo dela era ir para casa, aí arrochar de vez não dá tempo de voltar. Então, assim, é muito complicado, porque a pessoa doente, ela fica emocionalmente frágil, ela fica com medo de morrer. Né? Então, mas deixa eu só encerrar com uma das coisas que o serviço social, na sua atuação frente ao Covid, vocês sabem que a pessoa fica num isolamento muito grande, uma ala isolada, e não pode receber visita, a família, de nada. Então, muitas vezes, a chamada de vídeo, né, fazer uma chamada de vídeo, o profissional do serviço social, ele vai ter que ficar sendo porta-voz desse paciente, ele vai ficar fazendo contato com a família, né, levando informação dele, trazendo, né, talvez organizando uma live com o médico, né, e os pacientes, ou uma reunião presencial, não sei, mas não é bom nem a família ir para o hospital para não pegar. Né? Mas, assim, se quiser ir falar com o médico, o serviço social vai ficar muito nessa parte aí da democratização da informação. Porque, inclusive, eu vi no Fantástico a menina dizendo, o pai era um pedreiro, um homem bom, não sei o quê, ficou internado lá e 17 horas depois foi que foram dar a notícia que ele tinha morrido. Ele já tinha morrido há 17 horas. Né? E assim, a gente lá, sem notícia dele, ele internado na UTI, a gente não podia entrar, né? E assim, às vezes a família, quando vai, como tem que enterrar logo, né? Tem situação que a família, quando chega, o corpo já está indo para, sabe, para a geladeira. Então, assim, tem que correr, tem que correr para. Não pode demorar esse corpo lá no hospital, porque o necrotério do hospital não está dando vencimento, primeiro. E segundo, ele ainda pode contaminar, mesmo estando morto, outras pessoas. Né? Então, essa questão do teste rápido, né? Quem é classe média, por exemplo, eu estava vendo um negócio tão chique. Tinha um laboratório, eu não sei se era o DNA, era um laboratório desse, que fazia no carro. Você parava o carro, drive-thru, entrava e aí a enfermeira furava lá, coletava, né? Fazia o teste rápido. Agora, particular, né? Quem é do SUS, eles estão deixando o teste, como tem pouco kit, né? Para aquelas pessoas que já estão nas últimas, né? Ó, o valor a Lili está dizendo aqui que o valor do teste é R$ 450. Né? Se a pessoa quiser fazer pagando, né? E se tiver com suspeita de Covid e tiver plano, aí o plano dá o teste. Mas tem que ter um laudo médico que ela está com suspeita, né? Para não fazer à toa, não gastar. Mas, assim, a questão é a seguinte: e para um pobre, como é que fica o teste? Né? Então, são essas questões que a gente, como assistente social, a gente tem que levar as políticas até essas pessoas. Então, democratizar a informação, né? Conhecer as políticas de assistência relacionadas ao Covid, quem tem direito a esse benefício de R$ 600, né? E outros benefícios que venham a ter. Informar sobre a rede referenciada, a gente tem que se manter informado. Por exemplo, qual é o hospital que eu vou, qual é uma criança, é um adulto. Então, estava dizendo que ia abrir
Lá onde é aquele João Machado, aquele hospital psiquiátrico, ele dá para os fundos do Valfredo, né? Aí tem muito terreno lá, e estavam falando que iam construir uns leitos de UTI lá no João Machado, como uma espécie de anexo do Valfredo, né? Então, vai embora tudo. Pois então, gente, segura a onda aí que estamos terminando. Então, a gente tem que se manter informado sobre a rede referenciada para passar essa informação direitinho, né? A gente tem que coordenar e executar programas de educação. Então, sobre máscara, sobre distribuição de máscara, de álcool gel, como coloca, como tira, explicar direitinho em casa, dentro das condições dele, como é que limpa, como é que, né? Pode fazer uma cartilha, distribuir, explicar, né? Contribuir para a resolução de problemas de natureza social. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o cara era pai de família, mantinha a mulher, os filhos pequenos, está com Covid, está internado, e a mulher está passando fome. A mulher está em casa com os meninos passando fome. Então, são questões sociais que a gente... Ou uma pessoa em situação de rua que foi trazida aí, né? E pegou Covid e nem fica em casa, não tem casa para ficar. Então, aí, essas questões emergenciais de natureza social, a gente tem que resolver, né? E orientar os usuários e familiares, né? Identificar, por exemplo, deixa eu só explicar. Você tem um familiar que está com um parente na UPA, parente está com falta de ar, todas as características de Covid, mas não está com o diagnóstico de ir para uma UTI. E a filha, o filho, entrou em pânico, já chorou, já se descabelou, e minha mãe vai morrer, lá vai. A gente pode auxiliar tentando explicar para ele qual é o protocolo de internamento, qual é o protocolo, como é que são as informações da mãe dele, do pai, né? Como é que é o processo para encaminhar. Então, pode ser que ele entenda, pode ser que não, mas a ideia seria também a gente orientar esse usuário, esse familiar, né, sobre as políticas, né? Identificar os recursos disponíveis e saber dispor desses recursos, né? Construir perfil socioeconômico, fortalecer os vínculos, também são coisas que a gente pode fazer para subsidiar as políticas, né, de saúde, né? E a gente tem uma coisa interessante, que é o seguinte: os nossos parâmetros de atuação do serviço social na saúde, né? Vocês vão fazer o trabalho sobre ele, e esses parâmetros, ele fala o seguinte, que eu só destaquei isso porque eu achei interessante. As ações socioassistenciais, que são aquelas que a gente tenta fazer com que a pessoa consiga comer, consiga chegar a um transporte, consiga se internar, elas não são as ideais para a saúde. Para isso você tem assistência, né? O ideal era que as ações do assistente social na saúde fossem mais educativas do que emergenciais, né? Burocráticas, de conseguir um exame, de conseguir uma ambulância para levar para casa. Isso daí é apagar incêndio. É apagar incêndio. O ideal é que a gente conseguisse fazer uma ação mais educativa. Só que acaba que é o que a gente mais faz, é apagar incêndio. É só o que a gente faz, né? E uma das características nossas que eu acho mais importantes, não só no Covid, mas na saúde, é essa de atendimento direto do usuário. Porque com o atendimento direto do usuário, a gente, veja só, ele vai com um problema no posto de saúde. E ele chega lá e passa pela entrevista da assistente social, só que ele chega achando que está com problema A. E a gente, quando vai conversar com ele, identifica outros que ele não consegue identificar. Então, a gente pode fazer um encaminhamento, uma escuta qualificada, para fazer um encaminhamento para a rede, em rede. E não, o senhor sai daqui e vai para a UPA. Mas se você detectou nessa fala dele que existem outros problemas, como, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje a gente fala muito da violência doméstica, né, que esse negócio de fica em casa está levando muitas situações de abuso com criança, com as mulheres, né? Então, assim, se a gente consegue identificar uma situação dessa,
apesar da pessoa não ter procurado o posto de saúde com esse objetivo, mas a gente pode fazer encaminhamento para a rede, né? A gente não vai encaminhar só para um canto, não é ferrolho. Então, assim, a gente tem uma visão mais ampla, a gente consegue fazer um atendimento à família, né? E aí, essa eu acho que é um papel mais bonito da assistência social na saúde. Eu digo que é o papel de agulha mesmo, de estar tecendo a rede, de estar pegando os fios das políticas. Você tem uma política de combate à violência doméstica, você tem uma política de inclusão social de pessoas com deficiência, você tem uma política de prevenção, de vacinação, disso, e você conseguir integrar essas políticas, encaminhar o filho daquela mulher para Itocarrilho, conseguir matricular no colégio, conseguir encaminhar aquela mulher para a Secretaria de Assistência para fazer o cadastro único, para ela conseguir um benefício. Quer dizer, você conseguir fazer a rede das políticas, tá certo? Então, isso é muito bonito do serviço social. E isso, como eu estou dizendo, isso antes de Covid eu já fazia, mas eu acho que fica cada vez mais claro, né, uma pandemia dessa, como a assistente social é importante. Porque não adianta fica em casa, se a pessoa não tem o que comer, ela vai sair de casa, sim. Né? Se a pessoa não entendeu a mensagem, né, se ela não compreendeu, pelo contrário, eu já ouvi gente dizendo assim que se sente obrigada a ficar em casa e não quer ser obrigada. Então, assim, se ela não foi convencida, educada a isso, né, se ela não desenvolveu uma visão mais solidária, se ela não tem álcool gel em casa para passar na mão, se ela não tem máscara. Então, a gente vê que a gente precisa trabalhar as condições, né, dessa pessoa. E outra coisa, isso não acontece só com gente pobre, mas, por exemplo, hoje um grande problema no mundo é a solidão, né? Então, eu tenho uma amiga que ela falou preocupada para minha amiga, se eu ficar doente, quem é que vai cuidar de mim? Que eu sou sozinha, mãe solteira, mãe solo, né? Mãe solteira, mãe solo. Então, assim, você promete que se eu ficar doente, você vem deixar comida aqui para mim? Então, olha só a situação. E a pessoa, ela tem recursos, mas não é só a pobreza. Existe toda uma condição social moderna hoje, quebra de vínculos, de amizade, de família, e quando a pessoa está doente, ela precisa que uma vizinha faça uma canja leve, que a outra faça a feira, lá no supermercado faça a feira para ela, traga, que a outra passe um pano na casa, limpe. Assim, essa sororidade de principalmente umas, né, umas estarem ajudando as outras, né, é que a gente precisa. Então, eu acho que cabe também ao serviço social estimular esses comportamentos de maneira politizada, não de maneira assim, gente, somos todos irmãos, vamos nos amar, o mundo é lindo. Não, o mundo não é lindo e a gente não vai dar as mãos e estamos todos no mesmo barco, não. Tem gente que está lá no bote salva-vida e tem gente que está agarrado numa tábua, boiando, né? Então, não é, estamos todos no mesmo barco, cacete, nós estamos todos na mesma tempestade, estamos. Mas o barco, ele tem os coletes salva-vida para uns e nada para outros, barco para um, barco auxiliar para um e tábua para outro se segurar. Né? Então, assim, não precisamos fortalecer os laços de solidariedade, população, situação de rua se fortalecer, povos do axé, pessoal de terreiro do axé se fortalecer, população LGBT, mulheres. Então, assim, a gente precisa criar esses laços e a gente precisa se unir, mas no sentido da politização mesmo, da autoproteção, né? Que é um termo que se usa muito hoje. Então, o serviço social, ele pode e deve estar trabalhando nesse sentido da formação de células, de grupos de autoproteção, tá certo? Nessa situação de isolamento, corona. Então, é isso, minha gente. E abro agora para as perguntas, trabalhar no coletivo, com os sujeitos coletivos, como vocês estudaram, né? E abro agora para as perguntas, tá, gente? Se vocês querem fazer algum comentário pertinente, fiquem à vontade.
Obrigada, Isadora, obrigada. Os CRAs estão funcionando? Estão. Né? Obrigada, amor, obrigada. Ai, coisa linda. Doutora, tem algumas perguntas no chat para a senhora responder. Suba e dê uma Tá olhadinha. certo. Vou dar uma olhadinha. Bom, suba. Vou subir geral. Boa tarde. Pronto, daí cuidado eu já falei, né? Que é você criar ações que equiparem quem está em defasagem, para que ele possa ter acesso ao serviço igual aos outros. Né? Ou só de rua. Sim, inclusive, assim, está tendo uma polêmica agora sobre o SUS. É assim, se tinha alguma proposta de duas coisas, privatizar a Caixa Econômica, né, que se falava muito no início do governo, privatizar a Caixa, e reduzir o SUS, com essa pandemia, morreu, foi enterrado. Porque a Caixa está tendo um papel fundamental, né? Como um amigo meu perguntou, por que não chama os bancos privados para distribuir o benefício? Fica tudo nas costas da Caixa, né? E o SUS, pelo amor de Deus, se não fosse o SUS, não ia estar agora, né? Pois bem, gente. Muito obrigada. Como está o pessoal da assistência ao todo? Olha, a assistência social, vocês sabem, depende do governo federal, não é? As políticas de assistência, quer dizer, o dinheiro. As ações locais, não, mas o dinheiro. Então, hoje em dia, aquele Osmar Terra que está lá, ele não está viabilizando muita coisa, não. É o Bolsa Família, né? E o que a assistência entrou foi com a questão do cadastro único, né? Ampliar o cadastro único para conseguir esse benefício. E só, nem nada de assistência, nada de política de assistência. Por enquanto, como eu estava falando, a necropolítica, ela é o deixa